Seja as matrizes A e B, 2 por 2. Então, o det de A é igual a 3, det de B é igual a... Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo. Os positivos, considere as matrizes C como sinal, universidade, E igual a Tava terminando de organizar o quadro aqui de vocês. C vezes D é igual a 3. Aí tem um teorema que fala, né? Se você pegar o determinante de uma matriz A vezes o determinante de uma matriz B, você separa. Gente, só vou dar 5 minutinhos para todo mundo chegar e aí a gente já começa, tá bom? Se você separar aqui as matrizes, dá o mesmo resultado. Ele falou aqui é alto vezes Meus cachorros já estão querendo participar. igual a beta vezes B. Então, você é a ele falou que a matriz ela é a matriz B, ordem 2. Se é ordem 2, eu vou pegar esse alto aqui. Oi, gente. Oi, amiga. Tudo bom? Morrendo de sono. Credo, gente, já é 8h30, já tá com sono. Eu durmo até meio-dia. É professor. claro. Gente, perde o dia inteiro. Eu acordo umas 15 para 6. Acorda pra tirar leite das vacas, uai. Quase isso. Tem vezes eu acordo cedo assim, não é nem porque eu quero, por causa do Theo, meu cachorrinho. Ele fica lá sapateando na minha cabeça, aí eu levanto. Mas geralmente eu acordo esse horário, 6 horas. Dá tempo de eu fazer um Com o café. despertador, professor? Eu já sem despertador, já tô nesse nível Credo, de velhice. misericórdia. Porque o povo já acorda cedinho sem nada, já tô nesse ponto. Gente, vamos começar então. Deixa eu ver, ó, já deu 23 participantes. Conforme o pessoal for entrando, eu vou aceitando aqui também. Vamos lá, vamos lembrar o que a gente falou aqui na última aula. Abri o quadro aqui de vocês. Aí, eu já fiz o seguinte, eu já peguei aqueles exercícios que eu tinha pedido para vocês, coloquei eles aqui para o lado, para a gente já resolver aqui hoje. Aí, o que vai acontecer nas duas aulas de hoje, então?
Vou revisar aqui rapidinho o que a gente falou aqui na última aula e já vamos resolver esse último exemplo aqui que ficou faltando na semana passada e já quero corrigir com vocês aquelas atividades que eu tinha pedido para vocês fazerem para mim. As que eu tinha pedido para vocês fazerem era essa 46, a 48, a 49 e a 50. Só que eu já coloquei mais alguns aqui, porque o intuito das 2 aulas de hoje é a gente resolver exercícios mesmo para aplicar tudo aquilo que a gente falou na semana passada. Então, por isso que eu já coloquei mais alguns aqui, para a gente fazer. Só que antes, vamos só recapitular aqui rapidinho o que a gente falou. Lembrando que, na semana passada, nas primeiras aulas, a gente falou da questão de circunferências, os elementos que tem nela. Falamos dessas relações de ângulos na circunferência. E na última aula mesmo, nós falamos dessa parte que é relações métricas na circunferência. Lembrando aqui rapidinho, que a gente também tinha comentado a respeito desses segmentos, ou melhor, dessas retas na circunferência, a posição relativa de reta na circunferência. Aí, vamos lá, nós tínhamos falado então aqui da primeira relação métrica, que é aquela que tem 2 tangentes que se encostam num ponto. Igual aqui, essa reta tangente e essa também é reta tangente, e elas se encontram nesse ponto P. O que a relação diz para a gente? Que essa medida, que é esse segmento que está externo aqui, ele é igual a esse segmento que está aqui. Então, o valor desse sempre vai ser igual ao valor desse aqui. Isso é a primeira relação, que é o caso lá de retas tangentes que se cruzam num ponto P. Aí, a partir das outras, eles já recebem um nomezinho. Tipo, o segundo caso, ele já recebe o nome de teorema das cordas. E aí, o teorema das cordas, o que ele fala? Quando eu tenho 2 cordas aqui na minha circunferência, esses pedaços que ele divide, que elas se dividem aqui dentro, eles são proporcionais. Então, esse pedaço, deixa eu colocar uma outra cor para destacar, esse pedaço vezes esse, ou melhor, esse segmento vezes esse, vai ser igual a esse vezes esse aqui. Aí a gente fez até um exemplinho. Então, no teorema das cordas, é só fazer a multiplicação do mesmo segmento, os valores no mesmo segmento, que aí a gente está aplicando o que a gente chama de teorema das cordas. Aí temos também o teorema das secantes, e aí o teorema das secantes é o que eu falei, lembra que eu falei para vocês para tomarem um certo cuidado na hora de pegar os valores, porque a gente pega esse segmento que está aqui fora, vezes o total. Então, não confunda lá, por exemplo, com o do teorema das cordas, que eu pego pedaço e pedaço. Aqui não, aqui eu pego o valor do pedaço vezes o total. Então, tem que pegar tudo. Dos 2 lados, então, fica uma igualdade desses valores. E o último é o da secante e tangente, ou tangente secante, não importa a ordem. Nesse caso, a secante aqui a gente pega do mesmo jeito, pega um pedaço, depois pega o total, só que na reta que é tangente, que é essa aqui, a gente pega ela 2 vezes, então ficaria PA vezes PA. Aí por isso que aqui fica PA ao quadrado, por causa que a gente multiplica por ele mesmo 2 vezes. Então, basicamente as relações que a gente tinha visto foram essas. Aí a gente já tinha feito um exercício lá anterior, só que ficou faltando fazer esse aqui. E aí, é o que eu quero então já fazer com vocês aqui agora. Esse não tem um gabaritozinho aqui no canto, os outros tinham, mas esse não tem. Então a gente já vai descobrir aqui agora. Aí ele fala, observando essa figura então, ele quer que determine em centímetros, primeiro, o valor de x. Aí aqui do lado tem até um resuminho que eu coloquei. Aí ele só está faltando, na verdade, esse primeiro aqui, Vou até colocar ele também para ficar completinho lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Vou pegar esse valor lá, ou melhor, essa relação para colocar ali também, nesse resumo. Porque a gente pode usar esse resumo até para responder as perguntas ali também.
Deixa eu ver onde está no meio. Tá ali. Pronto. Ixi, ficou pequenininho, mas vai dar certo. Aqui. Aí, vamos lá. Aqui ele fala que eu tenho, então, observar essa figura, aí a gente pode perceber que tem uma circunferência inscrita nesse triângulo, ou seja, ela está dentro dele. E aí ele quer saber, primeiro de tudo, o valor de x, ou seja, qual que é o valor do segmento BC, esse segmento aqui completo. Aí, para fazer esse exercício aqui, eu já digo para vocês que a gente vai usar algumas dessas relações métricas. Só que o que eu quero que vocês me ajudem aqui agora, gente, vou abrir o bate-papo aqui também, qualquer coisa que vocês quiserem me mandar alguma coisa lá, eu vou ler lá também. Beleza. Aí, então, a gente vai usar alguma dessas relações métricas. Percebam que a circunferência e o triângulo, eles estão se encontrando nesses pontos aqui, que é o ponto M, N e P. E aí eu preciso saber qual que é esse valor de x, ou seja, qual que é esse valor completão. Se a gente analisar aqui direitinho, é como se eu estivesse pegando, então, esse pedaço mais esse pedaço. E aí a gente tem, então, o pedaço completo, que é o valor de x. Qual dessas relações métricas aqui vocês acham que a gente pode usar que vai ajudar a gente a resolver esse exercício? Gente, e aí? Tá todo mundo dormindo ainda? Não acredito, já tá dando 9 horas da manhã. Se fosse 7h30 da manhã, eu entenderia. Nossa, ninguém vai falar comigo, não acredito. Gente. Então tá, vou responder aqui sozinho. O José Gabriel me falou, a terceira relação métrica. A terceira, que você fala, tipo, o terceiro caso, que era este aqui, o teorema das secantes. Nesse caso aqui, o teorema da secante não vai dar certo porque... Falando do segundo exemplo, ali, o PA ao quadrado, que é igual a PC vezes PD. Eu acho. Nesse caso, Zé Gabriel, esse aqui, né? Até que ele pegou, ele tem uma partezinha assim que é tangente, ele dá essa ideia aqui mesmo, ó. Só que tá vendo? O outro segmento, ele é secante. Ele encosta na circunferência em 2 pontos. E aqui o outro segmento não encosta em 2 pontos, ele não tá meio assim. Ele tá assim, ó. Então ele encosta em 1 ponto também. E aí, nesse caso, então, ó, já que tá vindo de um ponto, encosta na circunferência em 1, vem nesse mesmo ponto, encosta na circunferência em 1 ponto também, então eu estou falando de segmentos tangentes, ó. Então, esse segmento é tangente à circunferência e esse aqui também é tangente. Se eles são tangentes, então a gente usa essa relação aqui, ó, que é a primeira que a gente viu das relações métricas. Então, o que essa relação me fala, ó? Deixa eu tirar esses segmentos aqui. Por exemplo, esse segmento que é tangente à circunferência, ele vai ser igual a esse segmento que também é tangente à circunferência. Então, se aqui mede 12, automaticamente aqui embaixo, vou colocar de pretinho aqui também, automaticamente lá embaixo vai medir 12 também. Por quê? Porque os dois segmentos são iguais, ó, de acordo com aquela relação métrica. A mesma coisa acontece com o outro aqui, ó. Vou colocar de verde agora. Gente, só um minutinho, deixa eu pegar o Theo aqui comigo, rapidinho. José Gabriel, responde tudo aí, que eu tô morrendo de sono hoje.
Entendi que esses cachorros estão atacados. É igual hoje. Aí, vamos lá. Deixa eu, então, fazer aqui, ó. O próximo é esse segmentozinho que também é tangente e esse também é tangente. Ou seja, se esse aqui mede 8, automaticamente também o de baixo agora vai medir 8 também. E aí, pronto, a gente já resolve o problema aqui do x, porque o x é a junção desses dois pedaços, ó. Então, o meu x, aqui na letra A, o meu x, então, vai ser a soma daquelas duas medidas, 12 mais 8, então, meu x é igual a 20 centímetros. Não esqueçam lá a unidade de medida, já que ele pediu em centímetros no enunciado. Então, letra A, medida de x a gente já encontrou. Agora a letra B. Ele quer saber qual que é a medida do segmento AN. Então, ele quer saber quanto que mede esse aqui, ó, vou colocar de azul. Esse segmentozinho aqui. Sabendo que o perímetro do triângulo, ou seja, a soma de todos os lados desse triângulo, é igual a 46. Ó, nesse caso, deixa eu colocar... Eu vou chamar aqui esse pedacinho, esse valor de AN de uma letra. Eu vou chamar de Y. E aí, de novo, pela mesma relação métrica aqui das retas tangentes, eu tenho que o outro lado, esse ladinho aqui, também vai medir Y. Então, se eu chamei aqui de Y, o outro lado lá também mede Y. E aí vai ficar, então, Y aqui. E aí, pronto. A soma de todos os lados é igual a 46, então, y mais 8, mais 12, vai ser igual a 46. Isso porque é somar tudo lá, ó. Quando a gente soma tudo, a gente tem o perímetro da figura. Então, vai ficar 2y mais 16 mais 24 é igual a 46. A 16 mais 24 é igual a 40. Então, vai ficar 2y mais 40 é igual a 46. Esse 40 passa subtraindo. Aí, vai ficar 2y é igual a 46 menos 40. 2y, então, é igual a 20. O 2 passa dividindo, então, esse meu pedacinho aqui vale 10. Eduarda, se você mandou uma pergunta, colocou lá qual desses vai usar, você entendeu? Eu usei esse aqui, ó. Por que eu usei esse aqui? Porque ele fala, ó, de segmentos tangentes à circunferência, ou seja, que encosta só em um ponto. Como encostou só em um pontinho... 46 menos 40 é 20. 46... Aonde? Ó, peraí, 16 mais 24, 40. É 40? É 40. Aí eu passei o 40 subtraindo. Aí 46. É 26. E lá, ó. 46 menos 40, que é 26. Então aqui vai ter outro valor, né? Era esse aqui, Zé Gabriel, que você tinha visto? Ou tem algum outro lugar que eu errei também? Gente, eu vou fazendo assim. Vira 6, professor. Aí eu, às vezes, passo um pontinho mesmo. Mas é claro que isso aqui foi proposital, era só para ver quem estava prestando atenção. O Gabriel já tem uma notinha extra aqui comigo já. Ele percebeu o lugar onde eu queria que vocês vissem que eu errei. Oxe, professor, foi eu que percebi, não foi ele, não. Foi, Gabriel? Professor, não seria 6, 46 menos 40? 6, verdade. Nossa, gente, o que tá acontecendo? Pronto. 46 menos 46. De onde eu tô tirando 26? Agora sim, né? Deixa eu ver. 3. Vamos conferir. Melhor coisa que eu faço aqui, ó. 3 mais 8 é 11. Aqui dá 20. E aqui 12 mais 3 dá 15. 15 mais 11 mais 20 dá 46. Agora tá certinho. Eita. Foi os cachorros, gente. Eu fiquei aqui preocupado com eles lutando entre eles. Aí fiz 46 menos 40 igual a 26.
Mas a ideia da relação métrica aqui, de boa, podemos ir para os exercícios do livro de vocês. Aí os exercícios começam lá na página 30, se eu não me engano. Deixa eu colocar lá para a gente ver. Isso, começa lá na página 30, lá com o exercício 46. E aí esse primeiro exercício, esse 46 aqui, ó, ele só pede para a gente tirar alguns elementos dessa circunferência. Ó, tem vários segmentos dentro dela e fora, nesse caso, né? E aí ele quer, por exemplo, dentre esses segmentos que estão aqui, esses que estão marcados, então não é para eu criar mais nenhum, ele quer uma corda. Então, aqui a gente poderia usar como corda esse JI, poderia usar esse CB também. Então, nesse caso, tem alguns que a gente consegue mais de uma resposta, tá? Aí, vamos lá. O primeiro aqui, então, uma corda, eu vou usar o JI. Então, segmento JI. Poderia usar o CB também, tá? Não tem problema, não. Um raio. Eu poderia usar esse aqui, o OG, ou poderia usar esse, OF, ou poderia usar esse, OH. Então, tem 3 respostas possíveis para essa letra B. Eu vou usar aquele raio que está sozinho aqui mesmo, que não está no diâmetro aqui completo, então, OG. Ou GO. Não importa a ordem das letrinhas, não, tá? Um diâmetro, o único que aparece aqui para mim é esse, o FH. Então, esse só tem uma resposta possível. Um segmento de reta tangente. Para ser tangente, precisa encostar só em um ponto. Então, vai ter que ser esse DE aqui, ó. DE. Um segmento de reta secante. Então, eu vou pegar esse completinho aqui, ó. Por que ele é secante? Ele encosta em 2 pontos, no B e no C. Então, vai ficar o segmento AC. E a parte externa do segmento de reta secante. A parte externa é o que fica do lado de fora aqui, então, né? E aí, o que está de fora desse segmento secante é o AB. Então, pronto. Ficou essas respostas aqui, ó. Vou colocar as outras que poderia ter aqui também. Aqui poderia ser B, aqui poderia ser OF, ou poderia ser também OH. Qualquer uma dessas aqui estariam certas. O de vocês aí deu certo? Nesse exercício? Esse que era um que eu tinha pedido para vocês fazerem. Vocês fizeram, né, gente? Minhas tarefas. Sim ou não? Tem que fazer. Podemos ir para a próxima? Gente, vocês não Sim. comigo. Fala comigo. Então eu vou para 47. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me falam, tá, gente? Pode ser aqui pelo chat também, ou abre aí o áudio e fala comigo. Então, mas manda, não deixa eu passar para a próxima sem com vocês com dúvida não, tá? Igual a próxima aqui é a 47. As 47 eu nem havia pedido ela para vocês, mas eu já pus aqui para a gente fazer. Aí tá assim, ó. Lembre-se de que o ângulo formado por uma reta tangente à circunferência e pelo raio que liga o centro ao ponto de tangência é um ângulo reto. Esse aqui é o que a gente tinha falado na última aula já também. Eu tinha comentado com vocês, ó, se eu tenho uma reta tangente, quando eu ligo o... Deixa eu arrumar aqui, que ele está indo para trás. O que acontece? Quando eu ligo o raio, pego um raio... Só um minutinho, gente. Que dificuldade esse cachorro. Deixa eu só já arrumar aqui e colocar ele... Pera. Eita, por que você não está indo para trás? Olha lá, os segmentos estão ficando tudo para trás. A gente responde aqui do lado, não tem problema não. Mas a ideia é que esse segmento que
esse raio que liga aqui e encosta exatamente nesse ponto de tangência, ó, sempre vai fazer um ângulo de 90 graus. Isso era o que eu tinha falado para vocês que acontece, e a gente falou lá na última aula. Aí o que ele me falou aqui nesse exercício? Ó? Se nessa figura 2, PQ, que é essa medida aqui, mede 12 centímetros, e o raio dessa circunferência, que é o que está aparecendo aqui, mede 5 centímetros, qual que é o valor de P até O? Ou seja, qual que é o valor dessa medida aqui? Ó, do jeito que já apareceu aqui, já apareceu um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo já apareceu duas medidas dele para mim. Como que vocês acham que eu posso fazer para encontrar a terceira medida? Alguém tem alguma ideia? Acho que foi um conteúdo desse mesmo módulo, desse livro 3 de vocês. E aí, alguém tem alguma ideia do que eu posso fazer? Teorema de Pitágoras. Isso, perfeito. A gente pode usar Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras a gente aplica sempre quando for num triângulo retângulo e eu precisar fazer uma relação entre as medidas deles. Eu vou fazer aqui do lado, gente, porque ele não está mandando a imagem para baixo. Tudo que eu escrevo aqui, ó, ele esconde. Então, vou responder aqui do lado essa questão. Aí, vamos lá. O Teorema de Pitágoras, vamos lembrar dele aqui rapidinho. Cadê? Pera aí, gente. De novo, me dá só um minutinho. Nossa, hoje tá difícil. Pronto. Nossa senhora, que dificuldade tá sendo esses cachorros. Ó, o Teorema de Pitágoras, vamos lembrar aqui. Quando eu tenho um triângulo retângulo, daquelas medidas dele, tem algumas não, todas elas recebem um nome. Tem um que a gente chama de hipotenusa e tem os outros que a gente chama de catetos. Teorema de Pitágoras. Então, num triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, nesse caso aqui, o lado que fica exatamente na frente desse ângulo de 90 graus, lembra que é o que a gente chama de hipotenusa. E aí eu vou chamar ele aqui, então, de A. Então, esse A seria minha hipotenusa. Os outros dois lados, que eu vou chamar de B e C, eles são chamados de catetos. Então, aqui é um cateto, aqui é um cateto. E aí o Teorema de Pitágoras me fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. É essa informação, então, que eu vou usar para responder esse exercício. Porque, olha lá, ele me deu essa medida que é 12, me deu essa medida aqui que é 5. Então, ele já me deu o valor dos dois catetos, que é 12 e 5. Só falta, então, descobrir a minha hipotenusa, que eu vou chamar, então, de x. Aí, então, naquele meu triângulo, x ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 25 mais 144. 25 mais 144 dá 169, né? E aí, a gente cai nessa equaçãozinha de segundo grau, que é bem tranquilo para fazer. Gabriela, na verdade, a minha irmã, ela também é professora. Aí ela tá dando aula lá no quarto dela. Só que o som dela tá saindo aqui. Aí não é uma TV. É a minha irmã dando aula também. Que ela perguntou que vozinha é essa no final. Eu vou encostar a porta aqui um pouquinho para ver se diminui um pouco. Tá te atrapalhando, Gabriela? O ruim é que se eu fecho muito a porta, aí o sinal da internet... Não, professor. Não, eu só fechei para ver se melhora um pouquinho mesmo. Ela também é professora de matemática. Eu e ela somos matemáticas. Estranho, né? Eu e minha irmã, a gente tem... Jesus.
Nesse caso aqui, então, x² igual a 169. Para resolver isso aqui, lembra que a gente pode simplesmente pegar esse quadrado e passar para o outro lado em forma de raiz. Só que, assim, uma equação de segundo grau certinha a gente passaria como mais ou menos raiz do número que está lá. Então, teoricamente, ó, esse x² igual a 169, a gente resolveria assim, mais ou menos raiz de 169. Só que, nesse caso, principalmente quando a gente trabalha aqui dentro da geometria, esse resultado negativo aqui, ó, que é o menos raiz de 69, ele não vai satisfazer, ele não vai fazer sentido para mim. Por quê? Eu estou falando de medidas. Se eu estou falando de medidas, esse valor negativo aqui não vai adiantar. Então, a gente meio que dá uma ignorada nesse resultado negativo aqui, ó. A gente só trabalha com o positivo. Mas se fosse em qualquer outra situação, a gente precisaria considerar os dois resultados, tá? Tanto o positivo quanto o negativo. Como aqui é uma medida, o negativo ele não vou usar ele, vou usar só o positivo. E aí fica a raiz de 169 igual a 13. Então, esse 47 aqui, por exemplo, ó, esse exercício 47, a distância então de P até O é igual a 13. Como ele não me deu unidade de medida, então não vou colocar a unidade aqui. Mas se tivesse dado, a gente teria que colocar. Alguma dúvida nesse aqui, gente? Sim ou não? Não. Não? De boa, né? Sim, sim. Beleza. Já a partir, então, do próximo, lá na página 32, a gente já começa a usar as relações. Tipo, esse aqui, ó, a gente tem que usar o teorema das cordas, que é simplesmente fazer o produto lá, ó, desse pedaço vezes esse, que é igual a esse vezes esse. Então, é isso que eu vou fazer em todos aqui, ó. Começando nessa letra A. Deixa eu diminuir um pouco. Aí. Ó, nessa letra A. 3 vezes esse x tem que ser igual a 12 vezes esse 4. Pronto. Vou montar essa equação para a gente. 3 vezes x é igual a 12 vezes 4. Aí vai ficar 3x é igual a 48. Os 3 passam dividindo. 48 dividido por 3 dá 16. Então, acabou. Valor de x igual a 16. Gente, me responda uma coisa. Quando eu vou direto assim na equação, vocês conseguem me acompanhar bem? Ou vocês querem que eu vou um pouco mais passo a passo? Ou tá de boa? Eu consigo acompanhar. Eu também. Tá de boa, né? Igual aqui, o 3 estava multiplicando, eu já passei dividindo e já respondi. Beleza. Se chegar a algum ponto, porque geralmente eu faço mais direto assim mesmo, até para vocês acostumarem também. Mas chegar num ponto que vocês não souberam o que eu fiz, me fala, tá? Vou fazer essa B de outra cor aqui para não misturar as contas. Ó, a B, então, vai ficar esse segmento vezes esse, que é igual a esse vezes esse. Então, x vezes x, que é igual a 8 vezes 5. Então, x ao quadrado é igual a 40. Esse quadrado, vou passar para lá como raiz. Aí vai ser a mesma situação lá de cima. Eu não vou considerar o resultado negativo, porque eu estou falando de medida. Então, vai ficar raiz de 40. O que acontece em resultados que dão raiz é que lembra sempre que a gente vai ter que simplificar esse resultado, deixar ele na forma mais simples, ou numa forma racionalizada, que a gente fala. Então, o que a gente pode fazer aqui nesse 40 para deixar ele mais simples ainda? Pensa assim, esse 40 é a mesma coisa que fazer 4 vezes 10, né? Então, quando eu faço 40 lá, eu estou fazendo a mesma coisa que 4 vezes 10. E aí, já que está multiplicando, eu posso tirar esse 4 da raiz. Ó, a raiz de 4, eu sei que é igual a 2. O 10, ele não tem raiz, então, continua lá como 10. Pronto. Raiz de 40 é a mesma coisa que 2 raiz de 10. É importante a gente saber fazer essa transformaçãozinha aqui, porque geralmente, por exemplo, se fosse uma questão de múltipla escolha, não estaria raiz de 40 lá, estaria 2 raiz de 10.
Sempre nas alternativas eles colocam as respostas mais simplificadas. Então, lembra disso, pegou uma raiz com um valor grande, tenta dar uma simplificada lá nela. Vocês já estudaram essa parte de radiciação, né? As raízes, as ações, já, né? É um conteúdo do segundo ou terceiro bimestre, mais ou menos. A letra C. Ó, a letra C, como tem x em todo mundo aqui, eu já estou prevendo uma equação de segundo grau. Vai ficar, ó, esse vezes esse aqui, que é igual a esse vezes esse aqui. Então, eu vou ter, ó, x que multiplica 5x, que é igual a 2x que multiplica o x mais 3. Aí eu já coloquei esse x mais 3 em parênteses, porque esse 2x tem que multiplicar todo mundo aqui, ó, tem que multiplicar tanto o x quanto o 3. E aí vai ter que aplicar, então, a distributiva aqui. Aí ficaria 5x² é igual, esse eu vou fazer distributivo, então ficaria 2x² mais 6x. Vou pegar tudo isso aqui e jogar lá para o lado do 5. Então, ficaria 5x² menos 2x² menos 6x é igual a 0. E aí, fazendo a subtração desses x² aqui, ó, 3x² menos 6x é igual a 0. E aí, a gente cai, então, numa equação de segundo grau incompleta. Como que eu faço para resolver essas incompletas aqui? Alguém lembra? Porque, ó, nesse caso, por que eu falo que ela é incompleta? O meu C, que é aquele valor que fica sozinho, ele está igual a 0, ó. Então, tem uma estratégia que a gente pode usar para resolver essa aqui. Eu vou resolver ela com vocês e aí depois vocês me falam se vocês já viram essa estratégia para fazer isso aqui. Tenho 99% de certeza que vocês usam essa também. Olha o que eu vou fazer. Sempre que eu tenho uma equação de segundo grau desse estilo aqui, em que o C é igual a 0, a gente pode resolver ela simplesmente colocando um x em evidência. Se eu colocar o x em evidência, já vai aparecer uma resposta aqui para mim. Por quê? Quando a gente coloca o x em evidência, a gente pega o que está fora do parênteses igual a 0, e depois pega o que está dentro do parênteses e igual a 0 também. É daí que saem, então, minhas duas respostas, x' e x2'. Então, como que ficaria? Ó? Esse x em evidência, ele vai ter que multiplicar por um 3x para voltar a ser aquele 3x². E, para ele virar 6x, ele vai ter que multiplicar por um 6. Então, pronto, vai ficar agora x que multiplica 3x menos 6. Boa, vou puxar aqui para o ladinho. Aí, o que eu tenho, então? Esse x que está do lado de fora igual a 0. Pronto, eu já tenho minha primeira resposta. Ó. X' igual a 0. O próximo é o que está dentro do parênteses, que eu também igual a 0. Então, vai ficar 3x menos 6, que é igual a 0. O menos 6 passa para lá mais 6, o 3 passa dividindo, fica 2. Então, aqui eu tenho meu x duas linhas. Pronto. Minhas duas respostas possíveis aqui, x igual a 0 ou x igual a 2. Só para a gente fazer uma análise aqui nessa minha figura, nesses resultados aqui, ó, o que aconteceria? Faltando um minutinho, então esse minuto a gente termina aqui. Se o meu x for igual a 0, percebam que esse segmento aqui, essa corda, ela não vai existir. Porque, ó, aqui vai ficar 0, ou melhor, não é essa não, ó, é essa outra, essa aqui, ó. Isso aqui vai ficar 0, e isso aqui também vai ficar 0, quando eu usar esse resultado aqui, ó. Então, esse primeiro resultado, na verdade, ele me dá, tipo assim, ele fala que essa corda aqui vai sumir, e a outra vai ficar só um valorzinho lá de mais 3. Então, esse primeiro resultado aqui, ele, na verdade, nem ficou tão legal, porque ele some com uma das cordas, ele desaparece com uma das cordas, ele só me deixa uma aqui valendo 3. Agora, o x duas linhas, ele faz mais sentido aqui nessa minha questão. Então,
esse x é igual a zero, ele, na minha solução aqui, ele não faz tanto sentido. Já o x duas linhas igual a 2 aqui, aí sim, ele já faz, porque ficaria aqui valendo 4, aqui valendo 5,